Minha esposa disse que iria me vender, e eu pensei que estava brincando, até que, no dia principal de vendas, ela realmente me colocou à venda online. A descrição dizia: "Este é meu marido, um inútil, preguiçoso e sem renda. Se você está interessada em um imprestável sem caráter, sinta-se à vontade para fazer um pedido. Os serviços estão à discrição do comprador. $200 por dia, $50.000 compram todo o seu futuro. Quem comprar o resto da sua vida terá exclusividade. E eu o divorciarei na hora. Desejo toda a felicidade do mundo." Ela postou isso para zombar de mim e me humilhar, mas nunca imaginou que alguém, uma mulher rica, realmente compraria meu futuro. "Hugo, estou te vendendo." Beatriz Mendes. Minha esposa sorriu de forma debochada enquanto me passava o telefone para mostrar a postagem. Meu rosto escureceu ao lê-la. Quando nos casamos, eu já tinha meu próprio negócio. Depois disso, ela aproveitou a boa vida que eu proporcionava. Cheguei até a construir uma casa para os pais dela em sua cidade natal, avaliada em centenas de milhares. E dei ao irmão dela $200.000 para comprar uma casa e se casar. No nosso terceiro ano de casamento, minha empresa de tecnologia faliu. Desde então, venho trabalhando em casa desenvolvendo um videogame. Mas, aos olhos dela, isso me transforma em um vagabundo que só joga o dia todo e não ganha nem um centavo. "Isso não é ir longe demais, zombar de mim dessa maneira", disse friamente. "Quando as coisas iam bem, nunca hesitei em dar tudo o que podia por você e sua família. Mas agora que estou em um momento ruim, você me joga isso na cara. Isso é demais. Você está trancado em casa há 2 anos, fazendo nada além de jogar videogame. Estou errada em te chamar de inútil." Zombou ela. "E nem se ache tanto. De qualquer forma, ninguém vai te comprar. Não importa se alguém vai ou não. Apenas me colocar ali já mostra o quanto você pensa pouco de mim. E já te disse centenas de vezes, estou trabalhando em um jogo. Quando ele decolar, tudo vai mudar. Desça dessa nuvem, Hugo. Você nunca vai mudar as coisas. E como pode ter tanta certeza disso?" Rebati. "Olhe-se no espelho." Zombou ela. "Você parece um mendigo. A única diferença entre você e um pedinte são suas roupas. E ainda fala em mudar as coisas. Meu tempo está sendo dedicado ao desenvolvimento do jogo. Chega. Não tenho tempo para suas desculpas", disse ela enquanto pegava a bolsa e se dirigia para a porta. "São 8 da noite. Para onde você vai?" Perguntei. "Trabalhar? Obviamente. Como você acha que vamos pagar o aluguel?" Respondeu friamente. "Depois que minha empresa faliu, o banco retomou nossa casa. Eu vou pagar o aluguel." Gritei instintivamente. Ela apenas riu, batendo a porta com força. Depois de fumar alguns cigarros, coloquei meu capacete, abri o aplicativo de entregas e esperei um pedido. Logo recebi um de lagostins, e o cliente até deixou uma gorjeta de $50, pedindo que descascasse os lagostins ao chegar. Após pegar o pedido, fui até o cliente em um bar karaokê chamado Galactic Lounge. Meia hora depois, estava em frente à sala 808. Quando estava prestes a abrir a porta, eu a vi. Beatriz. Lá dentro, um grupo de 7 ou 8 pessoas ria e cantava, com Beatriz sentada no centro ao lado de seu ex, Leandro Carvalho. Eles estavam cantando Só o Amor Verdadeiro, parecendo um casal. Ela não disse que estaria trabalhando até tarde. Suponho que está fazendo hora extra no karaokê. Pensei, sentindo o calor subir à minha cabeça como se uma nuvem de tempestade pairasse sobre mim. Nesse momento, uma garota corpulenta abriu a porta. "Entre", disse ela. Entrei. Beatriz, absorta no canto, nem sequer me notou. "Apenas sente-se ali e descasque os lagostins para mim. Avise-me quando terminar", disse, apontando para um canto. Me acomodei no fundo, virei-me para eles e comecei a descascar. Depois de alguns minutos, o grupo decidiu jogar um jogo chamado Gira a Verdade. Beatriz perdeu e escolheu verdade. "Com que frequência você e seu marido, você sabe?" perguntou Raquel, a garota corpulenta, rindo e bisbilhotando sua vida privada. Não me faça vomitar. Esqueça semanalmente. Não fazemos nada há mais de 1 ano." Respondeu Beatriz, cheia de desprezo. "Sério? Nem uma vez em 1 ano? Você está dizendo a verdade?" Alguém perguntou, incrédulo. "Juro. Se eu estiver mentindo, que seja atropelada por um carro", disse ela, levantando a mão como se estivesse fazendo um juramento. "Bem, seu marido sequer funciona?" perguntou outro, rindo. "HMMPH, se ele não funciona, não é como se eu me importasse", replicou Beatriz. "Isso soa miserável", suspirou alguém. "É um verdadeiro inferno. Vocês não têm ideia do quão nojento é, vagabundeando o dia todo com videogames, vivendo às minhas custas. Cada minuto que passo em casa com esse inútil é uma tortura", disse ela com desprezo.
Ah, Beatriz, você merece algo melhor, disse Leandro, abraçando-a de forma reconfortante. Eu os encarei de soslaio, sentindo a fúria consumir cada célula do meu corpo. Observei aquele cenário degradante por alguns segundos antes de finalmente tomar uma decisão. Não era mais possível suportar aquilo. Minha dignidade, que já estava sendo pisoteada há meses, não poderia ser completamente destruída naquela noite. Respirei fundo e, ainda com as mãos cheias de restos de lagostins, me levantei. Todos os olhares se voltaram para mim quando comecei a falar, minha voz cortando o ar pesado da sala. Beatriz, parabéns. Você conseguiu. Transformou o homem que um dia te amou mais do que qualquer coisa no mundo no alvo do seu desprezo, da sua humilhação e agora do seu espetáculo público. Está se divertindo? Porque eu espero que esteja. O silêncio tomou conta do ambiente. Beatriz me olhava com um misto de surpresa e irritação, mas antes que ela pudesse responder, eu continuei. Você diz que eu sou um inútil, um peso morto, alguém que não faz nada da vida. Você se esqueceu de quem pagou a casa dos seus pais? Quem tirou o seu irmão do buraco, bancou o casamento dele e deu uma vida confortável para sua família inteira? Quem ficou noites sem dormir para construir uma empresa do zero e garantir que você nunca precisasse levantar um dedo para nada? E agora que estou em um momento ruim, você me joga na lama. Você é ridícula. Não ouse falar comigo nesse tom, ela retrucou, tentando se impor, mas sua voz tremeu. Você trouxe isso para si mesmo. Se tivesse agido como um homem, não estaríamos nessa situação. Agir como um homem. Ri com amargura. Você quer dizer trabalhar como um escravo para sustentar seu luxo enquanto você finge ser uma mártir. Beatriz, você está tão preocupada em me humilhar que esqueceu o básico. Respeito. Mas quer saber, não preciso do seu respeito. E definitivamente não preciso de você. Vi Leandro sorrindo de lado, como se tivesse vencido alguma competição. Não consegui conter minha raiva. Me virei para ele, apontando o dedo diretamente. E você, Leandro, o que está fazendo aqui? Exatamente. Tentando reconquistar o que perdeu anos atrás. Ou só aproveitando a oportunidade para brincar de herói. Porque, pelo que eu lembro, você era só um covarde que fugiu quando a mãe dela não te aceitou. Ele arregalou os olhos, mas tentou disfarçar com um sorriso cínico. Eu estou aqui para apoiar Beatriz, algo que claramente você não faz. Apoiar? Ri novamente. É assim que você chama ficar lambendo as botas dela enquanto ela destrói a vida de outra pessoa. Você não é melhor do que ela. Na verdade, vocês dois se merecem. A sala estava completamente silenciosa, e eu podia sentir o desconforto nos rostos dos amigos dela. Beatriz, porém, parecia furiosa. Hugo, basta. Você está passando vergonha. Vergonha. Gritei. Vergonha é o que você está fazendo comigo há meses. Me ridicularizando, me desrespeitando e agora publicamente me colocando à venda. Isso não é vergonha, mas, quer saber, você tem razão em uma coisa. Eu não vou mais te segurar. Considere isso o fim. Você pode ficar com seu passado patético, seu ex-medíocre e seus amigos que só servem para rir da desgraça dos outros. Joguei os restos de lagostins na mesa, peguei minha mochila e saí da sala, deixando aquele ambiente sufocante para trás. Minha cabeça girava de raiva, humilhação e alívio. Pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha colocado um ponto final naquela relação tóxica. Quando cheguei em casa, comecei a arrumar minhas coisas. Não ia esperar que ela voltasse para discutir ou tentar manipular a situação. Peguei o que era meu e saí. Passei a noite em um motel barato, pensando no que faria a seguir. Não tinha muitas opções naquele momento, mas sabia que qualquer coisa seria melhor do que continuar preso naquele relacionamento. Na manhã seguinte, procurei um advogado. Expliquei toda a situação, incluindo a venda online que ela havia feito. Ele ficou chocado com o nível de humilhação que eu tinha sofrido e garantiu que isso poderia ser usado no processo de divórcio. Pela primeira vez, senti que estava tomando o controle da minha vida novamente. Os meses seguintes foram difíceis. Tive que trabalhar duro para me reerguer, mas usei toda a raiva e dor como combustível. Meu jogo, que estava em desenvolvimento, finalmente ganhou tração. Consegui um investidor. Em questão de semanas, ele estava nas plataformas digitais. O retorno financeiro foi imediato, mas o melhor de tudo foi ver meu trabalho sendo reconhecido. Enquanto isso, soube que Beatriz estava enfrentando dificuldades. Seu querido Leandro, que parecia tão apaixonado, desapareceu assim que ela começou a falar em casamento e dinheiro. A casa que ela tanto exibia nos almoços de família agora estava sendo dividida com outra pessoa porque ela não conseguia pagar o aluguel sozinha. E seus amigos do karaokê sumiram assim que perceberam que ela não tinha mais nada a oferecer. Certo dia,
Recebi um e-mail inesperado. Era de Beatriz. Ela queria se encontrar, resolver as coisas. E ao ler aquilo, não havia mais nada a ser resolvido. Respondi de forma simples e direta. Espero que você encontre a felicidade, assim como eu encontrei longe de você. Hoje, olho para trás e percebo o quanto aquele momento foi necessário. Foi doloroso, sim, mas também foi a virada que eu precisava para me libertar. Beatriz me destruiu, mas eu me reconstruí, e agora sou mais forte do que nunca. Ela, por outro lado, ficou presa na sua própria teia de mentiras e arrogância, colhendo os frutos amargos das escolhas que fez. E isso, sinceramente, é o que mais me satisfaz. Saí daquele bar de karaokê com o peito em chamas e a cabeça fervendo. As palavras de Beatriz e das pessoas que estavam com ela ecoavam na minha mente como marteladas, cada uma mais dolorosa que a outra. Era um misto de humilhação e raiva que eu mal conseguia controlar. Eu sabia que aquele momento era o ponto de virada, o instante em que decidi que nunca mais permitiria que ninguém, especialmente Beatriz, me tratasse daquela forma. Voltei para o motel onde estava temporariamente hospedado e passei a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, a cena se repetia. Beatriz me desprezando, Leandro abraçando-a como se fosse o salvador dela, e os amigos rindo, como se eu fosse uma piada viva. Não queria ser consumido por aquela raiva, mas também sabia que precisava usá-la como combustível. Não podia deixar aquilo passar em branco. Beatriz precisava entender, de uma vez por todas, que eu não era o homem fraco e inútil que ela tanto gostava de pintar. Na manhã seguinte, sentei com meu café e comecei a planejar. Não seria algo impulsivo ou descontrolado. Não, seria meticuloso, preciso, do jeito que sempre fui. Se ela achava que podia me rebaixar e sair impune, estava muito enganada. O primeiro passo foi deixar claro que eu não era mais alguém que ela podia controlar. Liguei para o advogado e pedi que acelerasse o processo de divórcio. Ele já tinha preparado os papéis com base no que conversamos anteriormente, mas agora eu queria rapidez. Pedi que incluísse uma cláusula para que ela não pudesse me contactar diretamente. Queria cortar qualquer ponte entre nós. Depois, decidi agir onde mais a incomodaria: seu orgulho. Beatriz sempre se gabou de ser querida e admirada pelas pessoas ao redor. Ela era a rainha no trabalho, nos círculos sociais, até na família. Mas tudo isso se baseava em uma imagem que ela mesma criou, uma máscara de perfeição que escondia suas verdadeiras atitudes. E eu estava determinado a mostrar ao mundo quem ela realmente era. Comecei pelas redes sociais. Ela adorava exibir sua vida perfeita online, mas nunca se preocupava em esconder suas contradições. Com algumas capturas de tela das mensagens dela me insultando, comentários que ela fazia sobre outros colegas e até mesmo o anúncio em que me colocou à venda, criei um pequeno dossiê digital. Não publiquei nada de imediato. Meu objetivo não era causar um escândalo, mas sim plantar as sementes para que a verdade viesse à tona quando fosse necessário. Enquanto isso, entrei em contato com algumas pessoas que sabiam da nossa relação. Amigos em comum, ex-colegas de trabalho, até mesmo alguns familiares dela que tinham expressado, em momentos de honestidade, que não concordavam com o comportamento dela. Aos poucos, fui construindo uma narrativa que mostrava como eu tinha sido paciente e dedicado, e como ela havia me tratado com desprezo e humilhação. Beatriz começou a perceber que algo estava acontecendo quando seus próprios amigos começaram a confrontá-la. Pessoas que antes riam das piadas dela sobre mim começaram a se afastar. Alguns até a questionaram diretamente sobre o que havia feito. Ela me mandou mensagens, mas eu as ignorei. Cada tentativa dela de me contactar era bloqueada imediatamente pelo meu advogado. Minha maior cartada veio alguns meses depois, quando consegui organizar um evento que foi uma mistura de reencontro e celebração. Chamei todos que, de alguma forma, faziam parte da nossa antiga vida em comum: amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Muitos deles já sabiam da separação, mas não do motivo real. Durante o evento, fiz questão de ser honesto sobre tudo o que havia acontecido. Não era sobre difamá-la, mas sobre contar minha história. Mostrei como ela havia me ridicularizado publicamente, como seu desprezo tinha me impulsionado a me reconstruir. As reações foram diversas. Alguns ficaram chocados, outros desconfiados, mas a maioria ficou do meu lado. Afinal, as evidências estavam lá. A máscara de Beatriz estava caindo, e ela não podia fazer nada para impedir. Seus amigos mais próximos começaram a se afastar. Sua reputação como perfeita começou a desmoronar. Não demorou muito para que ela tentasse reagir. Fez posts tentando me pintar como um ex-marido amargo, mas cada tentativa dela era desmentida por aqueles que sabiam a verdade. Quanto mais ela tentava se justificar, mais evidente ficava sua culpa. Aos poucos, as pessoas que ela tanto prezava começaram a evitá-la. Sua vida social,
que era seu maior orgulho, começou a ruir. Eu, por outro lado, estava florescendo. Meu trabalho como desenvolvedor de jogos finalmente estava ganhando reconhecimento e comecei a atrair atenção por minha história de superação. Participava de eventos e palestras, sempre destacando como havia transformado minha dor em combustível para meu sucesso. Não mencionava Beatriz diretamente, mas aqueles que conheciam a história entendiam as referências. Um dia, enquanto caminhava para um desses eventos, recebi uma mensagem inesperada. Era de Beatriz. Não a li imediatamente, mas a curiosidade me venceu. Era um pedido de desculpas. Ela dizia que entendia agora o quanto tinha me machucado, que havia perdido tudo e que gostaria de conversar. Não respondi. Não porque ainda sentisse raiva, mas porque aquela mensagem era a prova final de que minha vingança estava completa. Ela havia perdido o controle que tinha sobre mim. E, no fim das contas, era isso que importava.